Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 16 de abril de 2015. Alívio para o São Paulo. Centurião marca nos acréscimos e o tricolor segue um pouco mais tranquilo na competição. Golpe duríssimo para o Atlético Mineiro, que perdeu fora de casa e na próxima partida tem que vencer por 2 gols de diferença. Nenhuma zebra na Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Vasco, Botafogo seguem para a segunda etapa. E também vamos falar da Champions League, que ontem não foi o dia dos zagueiros brasileiros no Paris Saint-Germain. Primeiro assunto, Copa do Brasil. Vamos conferir os resultados de ontem. Começando com a vitória do Madureira, venceu o Maringá por 3-1. O Botafogo do Rio goleou o Botafogo da Paraíba 4-2. Vamos falando, André, Madureira e Botafogo do Rio classificados, Classificados, né? isso. Vamos lá. O Joinville venceu o Ituano por 1-0. Ituano classificado, ganhou a primeira de 3-0. Olha o Santos, sem os 7 titulares, venceu Londrina por 1-0. E classificou. Atlético Paranaense nos pênaltis, viu? Conseguiu a classificação. Certo, André? 5-4 nos pênaltis. O Boa Esporte empatou com o Motoclube em 1-1. O Boa está classificado. Olha o Náutico. O Náutico venceu em casa o Brasília por 2-0. Quem é o classificado, chefe? O Náutico. O Vasco venceu o Rio Branco por 3-2. Quem? O Vasco é o classificado, Vasco né? classificado. O Ceará venceu Confiança por 1-0. Ceará classificado. E o Grêmio venceu o Campinense por 2-0. Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. Olha aí, já para vocês aí os próximos jogos, né? O Bragantino vai jogar contra o Lajeadense, o Bahia enfrenta o Nacional do Amazonas, o Sport enfrenta o Sene, o Fortaleza enfrenta o River. Tem mais, são 20, né? São 14 jogos. Uai, São 20 jogos. São 20, faltam alguns aí, galera. Vamos voltar lá? Não, esse aí não é a próxima fase, esses são os jogos de hoje. Os jogos de hoje. Então tá, então Isso. vamos conferir alguns jogos que aconteceram ontem, depois a gente passa para vocês os próximos confrontos. Começando com a vitória do Madureira, o Rodrigo Pinho fez 1-0 para o Madureira. Depois o João Carlos vai fazer 2-0. O Rian vai fazer o terceiro, 3-0. E o Edmar vai diminuir para o Maringá, mas aí já não dava tempo. Então, vitória do Madureira, Madureira classificado para a próxima fase. Aí. Vamos lá para o empate do Atlético Paranaense. O Lula vai fazer 1-0 para o Furacão de cabeça. E depois o Felipe Macena vai empatar para o Remo. A decisão foi para os pênaltis e o Atlético Paranaense foi superior, então conseguiu a classificação para a próxima fase. Aí o Remo chutou para fora. Foi por pouco, hein? Por pouco. Vamos lá, continuando. O Botafogo do Rio goleou o Botafogo da Paraíba. O Bill fez o primeiro, 1-0. Depois, o Tomás fazer 2-0. O Gustavo, de falta, vai diminuir para o Botafogo da Paraíba. O William Arão vai fazer o terceiro para o Botafogo do Rio. 3-1. O Ayrton vai fazer 4-2 para o Botafogo da Paraíba. Golaço. Golaço, né? E o Sassá vai garantir o último, então o Botafogo está classificado para a próxima fase. Tá falando do Rio, viu? Santos e Londrina. Sabia que o Botafogo ia Elano classificar. vai fazer o único gol. Seu gol de número 70 com a camisa do Santos. Vamos lá para o Vasco, 3-2. Primeiro gol, quem fez? Alexandre Matão para o Rio Branco, 1-0. Tomaram um susto. Depois o Iago vai empatar para o Vasco, de longe lá. Oh, que bobeira do Rio Branco, hein? O Thales vai fazer 2-1 para o Vasco. Ele estava impedido, não? O Quinho vai fazer 2-2. E aí o Thales vai garantir mais um. Vitória do Vasco. Classificado para a próxima fase. E olha essa cena aí, André. Bernardo foi vaiado. Saiu chorando. Chora não, né? Bernardo. É, assim mesmo. Futebol é assim, um dia você tá bom, outro dia ninguém te vê. Vamos lá, o Grêmio venceu o Campinense por 2-0. O Douglas fez o primeiro e o Lincoln o segundo. O Grêmio passou. Agora sim, para vocês, os próximos confrontos da próxima fase. Vamos lá? O Palmeiras vai jogar contra o Sampaio Corrêa. O Vitória enfrenta o Asa. O Botafogo do Rio vai jogar contra o Capivariano.
O Figueirense joga contra o Avaí. O Santos joga contra o Maringá. O Sport, esse jogo é de hoje, né? Isso. Então vai depender do resultado de hoje, vai jogar contra a Chapecoense. Isso. O Flamengo vai jogar contra o Salgueiro. Náutico tá esperando o vencedor do jogo entre Paraná e Jacuipense. O Goiás vai jogar contra o Independente. A Portuguesa joga contra o Ituano. E o Coritiba tá esperando aí o resultado do jogo entre Fortaleza e River. Copa do Brasil, segunda fase. Ponte Preta joga contra o Motoclube, o Vasco contra o Coritiba, o Atlético Goianiense vai jogar contra o América de Natal ou o Coruripe. Quem vencer vai jogar contra o América de Natal. O Atlético Paranaense joga contra o Tupi, o Ceará contra o América Mineiro, o Grêmio contra o CRB, o Criciúma, está esperando o vencedor do Bragantino e Lajeadense, o Bahia ou Nacional vai jogar contra o Luverdense, o ABC contra o Paysandu. E ali uma correção, né? Na hora que falou do jogo do Boa contra o Motoclube, na verdade, quem se classificou foi o Motoclube Rubro-Negro lá de São Luís. Então não foi o Boa. Não, foi o Boa. Foi o Motoclube que se classificou. Parabéns ao Motoclube pela classificação. É isso aí, André. Ontem o Atlético Paranaense conseguiu no sufoco a sua classificação. E sabe quem estava lá vendo o jogo? O novo contratado do Atlético Paranaense, que é o Walter. Ele foi lá, foi apresentado, recebeu as palmas dos torcedores. E aí, enfim, ele conseguiu tanto. Vai jogar no time que ele tanto queria, né? E o Enderson também conseguiu. Depois de tanta confusão, né? Tanta confusão, já matou um treino, já trouxe preocupação, já falaram em desistir. Então, eu acho que é mais uma chance que esse rapaz está tendo na carreira. Mais uma. Que ele tome juízo. E agora confira o Pronto Falei. Durou muito pouco a boa fase do Jobson, atacante do Botafogo. A última vez que ele fez um gol foi há um mês atrás. Ele marcou contra o Resende no dia 15 de março. De lá para cá, atuações ruins. E um ato de indisciplina no último jogo, em que ele reclamou de uma substituição, saiu dizendo algumas coisas sobre o técnico René Simões. Dava para notar na lente da câmera que ele estava usando até palavras indevidas se referindo ao técnico. René, ao ser indagado, falou, o Jobson está insatisfeito? Pois é, então estamos empatados. Eu também estou insatisfeito com o futebol dele e substituo quando quiser, pois eu sou o treinador da equipe. E sabe o que vai acontecer? No próximo jogo contra o Fluminense, o Jobson não vai nem para o banco de reservas. E olha que ele chegou a pedir para triplicarem o seu salário para ele renovar com o Botafogo. O Jobson sempre é esse jogador instável. Parece que agora ele voltou ao normal. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa muitos assuntos. Liga dos Campeões, Libertadores e muito mais. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta quinta-feira. Começando com o Arthur de São Luís do Maranhão. Davi de Natividade, Tocantins. Fernandes de Coxim, Mato Grosso do Sul, corintiano. Gibson de Guarujá-Mirim, Roraima. Jussiara Rodrigues de Campinas, São Paulo. Júnior de Tomé Açu, Pará. Leonardo de São Luís do Maranhão. Monique de Monte Alegre, Pará. Rodrigo de Monte Alto, Bahia. Roque Silva de Sena Madureira, Acre. Rian de Belém do Pará. Simário de Poço Redondo, Sergipe. É isso aí. Para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Vamos falar um pouco do Fred? Vamos lá. Fred está fora da semifinal, André, do Carioca. Sabe por quê? Ele foi punido por 2 jogos após ele fazer aquelas declarações para a Federação do Rio. Então não deu para o Fred. Acho que surpresa não seria a absolvição dele, né? Do jeito que está a federação, não pode falar nada. É lamentável esse tipo de situação. É impressionante como o julgamento foi rápido. A agilidade que eles tiveram para julgar esse caso. Uma situação totalmente desnecessária. Acaba estimulando com que as pessoas falem mal do campeonato.
a partir do momento que se há essa proibição. Então, é um clima muito tenso. Por exemplo, hoje o Marco Polo Deonero está tomando posse como presidente da CBF. Uma das primeiras atitudes dele vai ser tentar conseguir a conciliação do futebol carioca, que está vivendo a situação mais grave de todas as federações. O resto está todo em paz. O único que está tendo guerra mesmo é a Federação Carioca. Impressionante. No Campeonato Carioca você não fala de jogo. Você fala de problema extracampo. A gente sempre espera um problema, né? Porque toda fala partida... de problema. E desde o início, joga ou não joga no Maracanã? A torcida vai ficar de que lado? O preço do ingresso vai ou não vai ser promoção? Quantas polêmicas já tivemos esse ano só num campeonato? Exato. Então essa aí é mais uma. Agora o assunto é Libertadores. Vamos conferir os resultados e os jogos de hoje. Olha lá, o Atlas venceu o Atlético ontem por 1-0. O Colo-Colo perdeu para o Santa Fé por 3-0. O Danúbio perdeu para o São Paulo 2-1. O Corinthians joga hoje contra o São Lourenço em casa. O The Strongest venceu o Emelec ontem por 1-0. A Universidade de Chile joga hoje contra o Internacional. O Zamora vai jogar hoje contra o Montevidéu, o Boca Júnior contra o Palestino. O Boca tem 15 pontos, já está classificado, e a outra vaga está entre o Palestino e o Montevidéu. River Plate venceu o San José por 3-0. Juan perdeu para o Tigres ontem por 5-4. Aí já está classificado o Tigres, classificou, já fechou esse grupo, e a outra vaga ficou com o River Plate. É isso aí. Vamos falar agora do Atlético Mineiro, André, porque a expectativa era do São Paulo. Assim, expectativa não, a gente estava esperando o São Paulo perder pela situação que vive, mas quem perdeu ontem foi o Atlético Mineiro, que parece que perdeu aquele espírito de Libertadores. Agora, no próximo jogo, gente, o Atlético Mineiro vai ter que vencer o Colo-Colo por 2 gols de diferença. Será que aquele Atlético Mineiro do ano passado volta para esse? Você ainda acredita no Galo, André? Acredito, sabe por quê? O outro resultado, a vitória do Santa Fé em cima do Colo-Colo ajudou demais. E principalmente pelo placar. O placar ele foi fundamental. O grande resultado da rodada do Atlético Mineiro não foi contra o Atlas, porque perdeu, né? Mas foi o Colo-Colo ter perdido de 3 para o Santa Fé em casa. Então esse resultado foi fundamental. Agora o time só depende das próprias forças. Se o Colo-Colo tomou 3 em casa do Santa Fé, não pode perder de 2 pro Atlético Mineiro fora de casa? Então eu acredito que o Atlético vai conseguir assim a classificação nesse último jogo. Agora do São Paulo, porque foi na raça, na fé e na cabeça do Centurião que o Tricolor venceu o Danúbio de virada. Essa foi importante vitória do São Paulo, né, André? Não jogou bem, mas conseguiu o resultado que ele tinha que ter saído de ontem lá com esse resultado e conseguiu. O time estava muito tenso, né? A obrigação de vencer o jogo, ela colocou uma responsabilidade muito grande em cima dos jogadores e ao mesmo tempo uma tensão, medo de errar o passe, o time tentando aproveitar de todas as formas cada ataque que tinha, cada oportunidade que tinha. Então, acabou sendo um resultado justo e eu acredito que agora sim o São Paulo vai conseguir a classificação. Você acha que o São Paulo precisa evoluir muito para pensar em algo maior na Libertadores? Já evoluiu. Parece que só de falar que vai trocar de técnico é uma vida nova para os jogadores. Quem está como titular tem que correr atrás. Quem está fora, se tiver oportunidade, tem que se redobrar para ficar no time. Então, ontem o time estava muito bem armado, estava muito bem organizado em campo, apesar da dificuldade que o adversário impôs, porque o pessoal também não estava lá para perder o jogo. Lá não tem bobo do outro lado. Então, o jogo foi extremamente difícil e extremamente importante foi essa vitória. Isso aí. Último intervalo aqui no nosso programa e a seguir o assunto é Corinthians Internacional, porque os dois jogam hoje pela Libertadores. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar um pouco do Corinthians, que vai jogar hoje contra o São Lourenço em casa. E a gente pode esperar uma goleada, André, pelo momento que o time vive? Eu acredito que o Corinthians? Exato, o Corinthians. Goleada não. Não, né? Do outro lado está o São Lourenço, está atual campeão da Libertadores. É jogo apertado, é jogo perigoso, é jogo difícil. Depois da vitória do São Paulo ontem, virou obrigação pro São Lourenço conseguir o resultado aqui hoje.
Então é um jogo complicadíssimo. E o Corinthians não pode perder o jogo com risco de ficar até fora. Porque se o Corinthians perder pro São Paulo, corre risco de ficar fora. Que aí o São Lourenço e o São Paulo podem chegar a quantidade de pontos que o Corinthians está no momento. E aí decidir no saldo de gols. Isso. E lembrando que o Guerreiro não joga hoje, né? Ele está com dengue. E o Luciano também. Vai fazer muita falta o Guerreiro? Demais sempre da conta, né? Sempre faz falta. Mas mesmo assim, o Corinthians tem elenco para vencer em casa o São Lourenço. É isso aí. Bom, antes a gente falar do Internacional, que também vai jogar hoje, vamos ler alguns torpedos? Vamos. A galera participando. Um abraço aqui para o Márcio Grey, lá de Cuiabá. Mandou, corrige aí, o Vasco pega o Cuiabá. Obrigado pela correção, falha nossa. Saiu errado lá o adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, será o Cuiabá. Vasco e Cuiabá na próxima fase. Acompanhando também o programa, o Danilo Silva está iniciando a carreira como árbitro de futebol. Está trabalhando no futebol amador e em breve no profissional. Boa sorte para você. Ele está lá em Deputado Irapuã Pinheiro, no Ceará. Acompanhando também o programa, Marta em Sinopes. E o Ricardo em Nova Glória, Goiás. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. O Bruno Roberto lá de Iguape, São Paulo. O Valdívia vai para o Cruzeiro ou não? Tem essa especulação, mas nada foi fechado, viu? Nada ainda, né? Neymar, Suárez, Messi, monstros. Acho que esse título vai para o Barça esse ano. Programa muito bom. Estica ele mais um pouco. Código 88, final 5393. Vamos falar agora um pouco do Internacional. Depois de quase um mês, né, sem jogar na Libertadores, o Internacional hoje tem pela frente Universidade de Chile e o Juan falou sobre essa partida. Jogar com atenção, né? Tentar jogar nosso melhor futebol. Acho que eles estão recuperando a competição. Do time que jogou contra a gente, subiram muito de produção. E vai ser um jogo difícil, o campo deve estar lotado. É importante que a gente jogue concentrado 90 minutos, né? E aproveite a chance. Bom, a Universidade de Chile tem 3 vitórias consecutivas no campeonato chileno, mas está desesperado na competição, né? Tá desesperado. Tá desesperado na competição. Agora, se o Internacional empatar hoje, já vai estar bom. Basta o empate. Porque vai depender da vitória no último jogo, tranquilo, em casa, no Beira-Rio. Então, o empate hoje contra a Universidade de Chile serve. Mas dá para aproveitar do desespero da Universidade de Chile, né? Porque se a Universidade de Chile não ganhar hoje, ele está fora, não vai ter nenhuma chance. Ele tem que ganhar de qualquer maneira. É aí que o Inter pode jogar com inteligência. É isso aí. Para fechar o programa, André, vamos ler mais uns 2 torpedos? É isso aí. Vamos aqui, a galera participando do nosso programa. Bom dia, André e Lu. Qual é o melhor time da primeira fase da Copa do Brasil? Abraços a todos da produção. Joviano de Santa Rita de Cássia, na Bahia. É muito difícil fazer esse tipo de previsão, né? Porque é só uma fase, né? Eu acho que não dá para prever, não. É lógico que os grandes sempre são considerados os favoritos. O Madureira não passou de fase, porque perdeu o primeiro jogo. 2-0, Josimar Alves de Tucuruí. Verdade, na hora que falou os jogos nós falamos Madureira, mas depois mostramos o confronto correto do Madureira na próxima fase da Copa do Brasil. É isso aí, agradeço a participação de todos vocês e voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Boa tarde, tchau.